belezas, DevPros? Estamos aqui para o episódio de número 52 aqui no nosso podcast DevPro. Vamos completar aí esse ano ainda 56 episódios para fazer aí um ano completo aí de episódio de podcast DevPro, tá certo? Episódio de hoje vamos falar de algo importantíssimo que inclusive a gente fala bastante, que é importante para quem está procurando a sua primeira vaga, que vai ser a importância do erro. A importância do erro vai ser o assunto de hoje e vai ser bem importante para você que está procurando a sua vaga ou pode ser a primeira, normalmente a primeira a gente tem que fazer uma preparação para as pessoas, mas se você também estiver procurando uma mudança aí de vaga, isso também aqui vai ser importante para você, ou você quer também montar um negócio, é muito importante esse assunto aqui para você, mas antes, como sempre, nosso querido Moacir tem o bom dia deles, bom dia, boa tarde, boa noite, mais os nossos recados aí de sempre, vamos lá, Moa? Isso aí, fala pessoal, bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo, manda um oi aí no chat quem está por aí, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos acompanhando pela gravação, seja no YouTube, seja nas plataformas de podcast, no Spotify, no Deezer, no Deezer não sei se tem, mas sei que tem no Spotify, tem no Apple Podcasts, no Google Podcasts, enfim, todos lá no Anchor FM. O tema de hoje é um tema que eu gosto muito, particularmente, é um tema que é difícil de... Não difícil, né? Mas é contraintuitivo, é bastante contraintuitivo, né? Então é um tema que é legal falar sobre. Mas antes, né, da gente entrar no tema, vamos para os nossos recadinhos, né? Primeiro de tudo, por favor, se você está nos acompanhando aí pelo YouTube, no ao vivo, seja no gravado, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações de novos conteúdos. Se você está no Instagram, siga-nos nesta rede social. O meu arroba é o arroba Moacir Moda, o arroba do Renzo é o arroba RenzoProBR. O Renzo todo santo dia tá postando conteúdo de muita qualidade lá. Agora ele tá postando a foto da galera lá. Tem uma galera que eu não tenho a mínima ideia de quem é. A diferença, né, de um cara estudado para um cara completamente sem cultura como eu. Eu só sabia quem era o Bill Gates e o Steve Jobs. O resto... Mas ele tá postando a galera lá e, obviamente, isso é uma brincadeira, né? Mas, além disso, ele tá postando muito conteúdo de qualidade. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, participe da caixinha de perguntas lá que o Renzo abre todo santo dia. E, além disso, ele tá também fazendo o Projeto 123, que é uma live que você vai poder tirar todas as suas dúvidas com o Renzo ao vivo através do Instagram, então siga lá, @RenzoProBR, o link também está aqui na descrição do vídeo, caso você esteja acompanhando pelo YouTube. E outras redes sociais também, @Moacir Moda para mim, @RenzoProBR para o Renzo, Twitter, Facebook, GitHub, qualquer outra rede social aí que você julgar legal e quiser nos procurar, estamos lá. Python Birds, se você quer aprender Python de graça, com o melhor curso grátis do mercado. Sendo sincero, agora você está acompanhando aqui nos últimos episódios, a gente falou, vamos tirar do ar. Decidimos manter o Python Birds no ar de graça, mas essa decisão não é para sempre, né? Então aproveite, faça o seu cadastro. python.pro.br/curso-d-python-grátis. O link também está aqui na descrição do YouTube. E os nossos grupos de discussão do Telegram. Se você quiser participar do nosso grupo de discussão do Telegram, o Galera Python Pro, você acessa bit.ly/galera-python-pro. É o grupo que a gente estende aqui as nossas discussões dos nossos conteúdos, seja o podcast DevPro, seja o Café com Python, seja os vídeos que a gente solta aí durante a semana, as caixinhas do Instagram, esse tipo de coisa. Se você quiser saber de tudo que acontece aqui no Python Pro, bit.ly/python-pro é o link do nosso canal no Telegram, onde a gente sempre avisa quando tem conteúdo novo. Recados dados.
Vamos ao que interessa, né? Eu vou deixar as minhas considerações para o decorrer do episódio, né? E vou começar já com a pergunta fatídica e diria que contraintuitiva, né? Renzo, por que errar é importante? Bom, aqui para deixar claro o que acontece, por que o errar é importante? Porque simplesmente, para a maioria dos seus aprendizados, o erro é inevitável. Você simplesmente não tem como evitá-lo. Você não vai conseguir observar todos os ângulos e todas as ramificações da sua proposta de solução para um problema. E a única forma que você vai ter de efetivamente aprender no processo e construir algo vai ser sem o medo de errar. Sabendo que, inclusive, você vai errar muitas vezes, mas principalmente que você vai aprender com esse erro. Então, qual que é o problema aqui, né? O problema que acontece muitas vezes, e a gente tem 2 ditos populares, né? Eu conheci um no passado que era: o ótimo é inimigo do bom. Eu ouvia isso desde a minha época de pré-vestibular, quando o professor falava para mim: o ótimo é inimigo do bom. Ou o feito é melhor que perfeito. Do jeito que está sendo propagado hoje em dia, estão utilizando mais essa frase. Mas o que é isso? Quer dizer que se algo é perfeito, não é melhor que algo imperfeito? Se algo é ótimo, não é muito melhor do que ser bom? Qual que é a questão aqui? O problema é quando as pessoas entram numa noia de fazer lá o seu produto perfeito, o seu software perfeito, e fica sempre nessa fase da imaginação, pensando em todas as possibilidades ou todos os erros que podem acontecer, o que a pessoa tem que fazer para evitar todos eles. E ao pensar isso, ao tentar pensar nesse projeto de perfeição, nesse produto perfeito, nesse software perfeito, a pessoa simplesmente fica paralisada e acaba não entregando nada. Então, entre não ter nada, apenas o sonho de um produto perfeito, de um software perfeito, ou ter um software ou um produto que resolva parte do problema e com o qual você vai aprendendo durante a sua jornada e melhorando, buscando essa perfeição, este é o caminho. É isso que o dito quer dizer de o ótimo é o bom, o ótimo é inimigo do bom, ou o feito melhor que o perfeito. Tá? Porque o perfeito basicamente ele quase nunca existe em nenhuma área. Tá? Ele não existe. Então, se você ficar buscando esse mundo ideal, você vai acabar não realizando os seus projetos. Agora, é óbvio que a gente não está falando aqui, né? Não, vai lá e erra de propósito. Você já sabe que aquele é um caminho que não vai dar certo, você fala: não, agora eu vou errar de propósito, porque o Renzo e o Moacir falaram que o erro é importantíssimo, então eu preciso errar muito. Não, obviamente que se você conseguir ter um estudo prévio que te evite, pelo menos a maioria dos erros, ou os erros mais clássicos que outras pessoas já cometeram e documentaram, aí tá tudo ok. Né? A gente não tá falando para você perseguir o erro. Por quê? Porque na nossa experiência, e aí você vai passar muito por isso durante a fase de tecnologia, onde você pode estudar o quanto for. Você vai lá, vai pegar o livro de entrega contínua, vai estudar tudo sobre back-end, vai estudar tudo que tem sobre banco de dados. E na hora que você colocar o teu sistema em produção, você vai fazer todas as medidas, vai fazer teste de carga, você vai observar que você não vai conseguir prever onde está o gargalo do sistema. Ou vai passar algum detalhe, principalmente se você estiver trabalhando em equipe, vai passar algum detalhe que vai acabar sendo o gargalo do sistema. E que justamente depois de ver onde é o gargalo, ou seja, onde potencialmente um erro pode ter sido cometido, você vai observar onde está esse erro, vai aprender com ele, vai consertá-lo e não vai cometer o mesmo erro 2 vezes. Inclusive, é cultura de muita empresa dizer isso. Olha, somos extremamente tolerantes com erros, mas da primeira vez, né? Erros inéditos. Por quê? Porque justamente nesse tipo de cultura se sabe que o erro faz parte do aprendizado. E que o importante é aprender com esse erro, consertar o processo, consertar o caminho do seu produto, do seu software, da sua carreira, potencialmente às vezes, para você poder evoluir. Então vai fazer parte do seu aprendizado o erro, não tem jeito. Quanto mais cedo você entender isso, mais você vai escapar
desse medo paralisante de querer fazer um produto e um software perfeito. E aí, meu querido Moa? Eu acho que como que a gente consegue... Eu não gosto de usar a palavra erro, né? Eu acho que se a gente substituir a palavra erro pela palavra hipótese, eu acho que a gente consegue explicar exatamente o que a gente está querendo dizer. A gente vive num mundo, se você pegar o livro do Luiz Cláudio Binotto, O Modelo do Pensador, ele exemplifica direitinho qual que era o nosso sistema, né? Como que funciona, como que o nosso sistema evoluiu ao longo do último século, né? Então, quando você pega no começo do ano, no começo do século, a gente tinha uma demanda muito maior do que uma oferta, né? Então, você tinha o cara em 1910, 1915... Isso aí é início do século passado ainda, né? Século passado. Como a gente tá distante. Lá em 1910, 1915, você não tinha, por exemplo, várias marcas de sapato. Você ou tinha sapato ou não tinha sapato. E a grande maioria das pessoas não tinha sapato. Então, era uma demanda por sapato muito maior do que a oferta que o mercado dispunha do sapato, né? O mundo foi se desenvolvendo, o capitalismo foi se desenvolvendo para poder suprir as demandas latentes do mundo, né? Até que a gente chegou lá em 1940, mais ou menos, 45, que a gente já tinha uma demanda igual à oferta, né? Ou seja, tudo que era mais básico do ser humano, vestuário, alimento, obviamente eu estou falando de uma forma genérica aqui, né? Vestuário, alimento, o mercado já tinha capacidade de suprir isso, né? E aí a gente começou a partir para um segundo estágio, para um terceiro estágio, na verdade, que era a oferta maior que a demanda, né? Então, lá para 1960, 70, a gente já não tinha mais simplesmente uma empresa de sapato. A gente tinha várias empresas, várias marcas de sapato, e o consumidor poderia escolher qual sapato ele queria, né? E aí, num cenário desse, por que eu tô fazendo essa volta gigantesca, né? Para mostrar que quando você tem um cenário em que há uma demanda latente, você não precisa inovar, você não precisa... você consegue jogar na sua zona de conforto. O que você vai fazer? A demanda é latente, você simplesmente vai suprir essa demanda. Acabou. Você vai fazer sapato. Ah, mas o sapato precisa de qualidade e tal. Precisa ser um sapato. A partir do momento que a demanda é menor que a oferta ou igual à oferta, você só precisa suprir a demanda. A partir do momento que a demanda a partir do momento que a oferta passa a ser maior que a demanda, você precisa começar a buscar diferenciais. Então o que acontece? Tem gente que gosta de sapato, tem gente que gosta de tênis. Então eu vou começar a fabricar tênis. Por quê? Porque eu tô vendo que tem uma demanda aqui de uma galera que usa sapato, mas que prefere tênis, porque o tênis é mais confortável, alguma coisa assim, né? E quando a gente vai chegando anos 90 para frente, principalmente com o boom de internet e a globalização que a gente teve nos anos 90, você tem uma oferta que é absurdamente maior que a demanda. E num cenário em que a oferta é absurdamente maior que a demanda, você não tem mais caminho fácil, você entendeu? Você não tem mais o caminho, o caminho traçado, né? Aquele lance que você tinha de, eu vou estudar, depois eu vou fazer uma faculdade, depois eu vou pegar um emprego numa empresa, depois eu vou comprar minha casa, depois eu vou fazer 2 filhos, depois eu vou ter um cachorro e depois eu vou me aposentar. Você não tem mais esse caminho. Por quê? Porque você não tem mais nenhum tipo de garantia que esse caminho vai dar certo, né? E aí, fazendo toda essa volta para chegar onde a gente quer chegar, que é o seguinte: num cenário desse, você precisa ser competitivo e para você conseguir se desenvolver como um profissional, como uma pessoa, conseguir ganhar dinheiro. E a competição hoje em dia não significa ser o melhor, significa ser o que se adapta mais rápido. Essa é a diferença. Por quê? Porque o mundo muda cada vez mais.
gravem o que eu vou falar neste podcast 52, a terça-feira, 27 de outubro, 8h30 da manhã. Vai aparecer outra pandemia em menos de 10 anos. Vai aparecer outra tecnologia que seja equivalente ao smartphone em menos de 5 anos. Há 10 anos atrás não existia smartphone. Há 10 anos atrás a gente se comunicava. Aqui no Brasil, o máximo da tecnologia era você se comunicar por Nextel, você fazer um bip no Nextel, assim, entendeu? Hoje em dia, há 10 anos atrás não tinha WhatsApp do jeito que tem hoje, do jeito que é arraizado no brasileiro hoje em dia. Então, assim, o mundo está mudando cada vez mais rápido. E quando a gente fala de erro, a gente está falando do quê? Você tem que aprender que é muito mais importante você validar uma hipótese do que você acertar de primeira. Você entendeu? O acertar de hoje em dia não é fazer perfeito. O acertar de hoje em dia é validar uma hipótese. Então, quando a gente fala de erro, é você colocar o seu software na rua o mais rápido possível. Por quê? Porque ao colocar o software na rua o mais rápido possível, você está validando a ideia do seu software. Porque o software, no fim das contas, é uma ideia, é uma proposta de valor, né? Você está validando a sua proposta de valor. Então, por isso que é importante, essa é a importância do erro, né? A importância do erro é você validar a sua hipótese. Você concorda com isso, Renzo? Cara, concordo plenamente. Eu acho que a razão dessa hipótese eu acho excelente e tem a ver até com o método científico, né? A hipótese, você cria uma pergunta, tanto você não cria uma afirmação. Você observa o mundo, você cria uma pergunta para produto, para software, você cria uma hipótese e depois, inclusive, o processo científico não é provar que você está certo. Inclusive, você vai buscar a forma que você está errado quando você vai para o processo científico. O objetivo não é buscar que você está errado, né? Mas o objetivo é buscar que você não está errado. Então, assim, existe um gap muito grande entre estar certo e não estar errado, né? Porque, para quem gosta desse assunto, esse é um assunto que eu gosto muito. Leia Taleb, né? Nassim Taleb fala sobre isso de uma forma magistral, que é o lance do cisne negro, né? De tipo, não é porque existe não é porque nunca ninguém viu um cisne negro que ele não exista. Então, ao invés de você tentar provar que o cisne negro existe, é muito mais fácil você tentar provar que ele não existe, né? Fazendo um comparativo. E porque qualquer afirmação que contradiza, que te contradiga, né? Não sei como seria a palavra. Qualquer informação que te contradiga, coloca a sua hipótese para baixo. Então, o que é muito mais? Então, é muito mais fácil você ir pela via negativa, você provar que você não está errado, do que você provar que você está certo. Desculpa a interrupção. Continue, por favor. Não, eu acho que é por aí. Eu acho que deu para ter uma ideia, né? E principalmente quando você vem para quem tem um viés de negócio, ou principalmente para quem vai fazer um processo seletivo, que é o que a gente bate tanto aqui, né? A gente bate tanto ali na regrinha para quem vai conseguir a sua primeira vaga. É o quê? É mais preparar o psicológico da pessoa, né? Vamos falar de primeira vaga, que é muito que a gente fala. O que a gente fala? 49 nãos para um sim. O que a gente está falando lá? Ah, que você não manda bem, por isso que você vai levar vários nãos? Não. O que a gente está fazendo é te preparar psicologicamente para esse processo de hipótese. Porque o nosso processo de hipótese tem várias variáveis. O pessoal às vezes quer o quê? Quer uma fórmula determinística de como é que eu consigo uma vaga. Só que é uma fórmula, não, eu faço 1 mais 1 vai igual a 2. Eu vou estudar os temas X, Y, Z e eu vou ser contratado. E essa realidade não existe. Não tem como alguém te fornecer isso. Não com uma fórmula em que você vai conseguir a vaga da primeira vez. Por quê? Porque por mais que nós observemos o mercado e continuemos sempre de olho, vendo qual é o conteúdo mínimo, cada empresa tem um contexto diferente, com uma necessidade diferente. Tem gente que está precisando de gente mais experiente, tem gente que vai ter que contratar gente mais nova, as empresas estão em um momento distinto. Se você pegar um ponto no tempo, cada uma delas está precisando de um perfil. E muitas vezes, inclusive, também, eles estão precisando de uma necessidade tecnológica diferente.
Então, por mais que nós peguemos lá no curso e condensemos o conteúdo que a gente vê no mercado, não é garantia que você vai conseguir a sua primeira vaga. E mais do que isso, você vai precisar de prática para performar no processo seletivo. Que é o paralelo que eu sempre faço ali com jogo de futebol. Não adianta você treinar. Você não está acostumado, você não vai conseguir ser preparado para um jogo de verdade com audiência ali, com torcida, com a galera buzinando no seu ouvido, xingando seus familiares. Então, é o mesmo processo. Você vai ter que colocar o dedo na água. Você só vai descobrir fazendo. E fazendo o quê? Sempre que a gente fala, pergunte o que faltou. Quando a gente está perguntando o seguinte, fez o processo seletivo e a gente diz, pergunte o que faltou, o que você está fazendo? Está perguntando basicamente qual foi o seu erro. O porquê que você faltou, qual foi o conhecimento que você ainda não lapidou para conseguir passar naquela vaga. E é o aprendizado com o erro que a gente está falando aqui. Então a hipótese é o quê? A hipótese é que você é empregável. E você vai testar isso fazendo o processo seletivo. Isso. E cada vez que você não passar, você aprende com isso. Você pega um feedback do processo baseado do porquê você não passou, para você estudar para a próxima vez e tentar passar na próxima e repetir esse processo até ser contratado. Agora, tem que estar com o psicológico ciente de que esse vai ser o processo. Que você normalmente... Pode acontecer de você ser contratado de primeira? Já. Eu já vi acontecer? Já. É a regra? Não é a regra. Então é bom estar ciente do início desse aspecto psicológico, porque senão o que vai acontecer? Você já vai desistir no início, né? Você vai achar, não, eu sou especial de uma maneira diferente porque eu não consegui a minha vaga e todo mundo está conseguindo a sua vaga, mas normalmente é porque você não está vendo o trabalho que foi feito antes. As pessoas não vêm te contar assim, Moacir, eu levei aqui 15 não só. Agora eu tô numa vaga bacana no 21º. Não, você só vai ouvir o quê? O que eu vou contar pro Moacir só? Vou contar só o desfecho bonito, né? Moacir, fui contratado por uma empresa massa aqui, ó, Red Hat, lá no exterior, tá bacana. A história das 40 entrevistas que eu fiz antes e não passei, eu não vou contar. Não é a parte interessante da história. Não, e sabe o que é o pior? Apenas fazendo um gancho nesse assunto... A maioria das pessoas nem fazer isso faz. Então, assim, a gente percebe... Por que a gente bate tanto nessa tecla? Porque, malandro, é vaga... É vaga na bacia, assim. Você vai na feira e fala, me dá 1 quilo de vaga aí pra eu poder aplicar. Por quê? Porque as pessoas não fazem isso. E quando você para pensar que qualquer outro processo... É tentativa e erro, né? Tipo, o que é venda? É tentativa e erro. Como que um chefe... Negócio é tentativa e erro. Como que um chefe de cozinha descobre um novo prato, cria um novo prato? Tentativa e erro. Você entendeu? Quando você começa a entender que a grande maioria das coisas a grande maioria do que vale a pena no mundo é tentativa e erro, você fala assim, porra, por que eu vou ficar dourando a pílula de ser o melhor do mundo e tal... para poder aplicar para aquela vaga em específico, sendo que você tem vaga, você compra a vaga a granel, você entendeu? No quilo. Enfim, vamos voltar para a pauta, porque eu acho que a gente consegue linkar mais coisas aqui, né? Bom, beleza. A gente já entendeu a importância de errar, né? Aí o Gilson já deu uma pista aqui no chat, e quem estiver acompanhando aí no chat, por favor, deixe sua pergunta, seu comentário aí. Por que a gente tem medo de errar, Renzo? O que você acha? De onde vem esse medo de errar? O Gilson já logo inferiu, obviamente, ali, né? E para mim, um dos vieses do medo de errar é que a gente nasce sem esse medo, né? A criança vai falando errado para ela aprender. Isso. Errar faz parte do processo. E ela vai no processo de feedback e vendo, olha, eu vou com meu filho aqui no parquinho, fui ontem, ele fala, eu quero ir no Loda-Loda, é o Cebolinha aqui. Ele não tem medo de errar. E aí só o que acontece, ele recebe um feedback, que eu falo, legal, você quer ir no Roda-Roda? Então, nós já nascemos com isso impregnado de que o erro não é o problema. Na minha opinião, um dos problemas que a gente entra para ter esse medo de errar é o nosso, justamente como o Gilson falou, o nosso sistema de ensino. Em que, se você for ver o modelo, justamente você não pode errar.
né? Como é que você tira nota 10? Não errando em nenhuma das provas. Se você errar na prova, você não tira a nota 10. Esse é o sistema. Não tem como você recuperar do erro. O máximo que você aprendeu foi a dor da sua nota, que não foi 10. Né? Então, e no nosso modelo de ensino sempre existe uma resposta certa. Principalmente se é múltipla escolha. Resposta certa, múltipla escolha. A maioria das perguntas da vida não tem múltipla escolha. Não, a maioria das perguntas da vida tem múltipla escolha e múltiplas respostas certas, né? Isso. Essa é a parada. Não tem só 4, né? Tem uma Exato. infinidade de respostas e uma infinidade de como aquilo vai caber para a resolução do seu problema ou não. E principalmente, às vezes, o que é a resposta para um problema ligeiramente diferente, a melhor resposta não vai ser a mesma. E você passa por isso, obviamente, na evolução de software, na evolução de negócio. O que era bom hoje, em um momento, pode não ser o melhor daqui a pouco. Então, o mundo muda, que é o que a gente está falando. Então, eu acho que o grande viés, o Gilson aqui até escreveu, né? O medo de errar é um conceito impregnado na gente por causa do nosso modelo de ensino, baseado na Revolução Industrial, que era esse mundo mais cartesiano, esse mundo em que você vê uma frase como Henry Ford. Tem uma frase que ele fala de carro, que ele diz, olha, você pode escolher qualquer cor de carro, desde que seja preto. Só tinha carro preto naquela época. É a fase que o Moacir mencionou, né? A demanda era muito maior que a oferta. Você podia fazer isso que o Henry Ford fazia, mas imagina isso acontecendo hoje. Você só vai poder ter um carro preto. Hoje em dia você riria disso. Quais são as opções de customização? Quais são aqui o valor entregue a mais num carro? Não tem mais isso. Né? Então, justamente, Henry Ford fazia o processo... Não, vamos fazer uma porrada de carro. Eu vou fazer sempre o mesmo. E fazer um monte. Mas isso não funcionou. Em algum momento, alguém, inclusive, inovou, vem o processo do toyotismo. Eu não vou entrar aqui, não vou fugir da pauta de novo, mas toyotismo tem muito a ver com os processos ágeis de desenvolvimento. Eu acho que seguem a mesma seara aqui do que o Everton Castro falou. Errar cedo para aprender rápido. Eu acho que é justamente... Se você for fazer um resumo dos processos ágeis, né, mais do que errar cedo, é diminuir, né, esse espaço de errar cedo e errar rápido. Tá? Então é isso, gente. No mundo real, para mim, não existe o que a gente aprende na escola. Não tem a provinha com o gabarito. Inclusive, não tem a provinha com o gabarito te dizendo qual é a resposta certa, que você vai só estudar, aprender a fórmula, aplicar e chegar nessa resposta certa sem errar nenhuma única vez. É isso, e aí, porque o que você falou, o modelo educacional hoje é o mesmo modelo educacional de 150 anos atrás. Entendeu? E quando a gente estava falando de fábrica, um processo fabril, o que é um processo fabril? Ele lá atrás, para você desenhar um processo fabril, eu imagino que essa cultura de tentativa e erro já existisse. O Henry Ford, para ele chegar à conclusão de que ele tinha que criar um carro preto, ele com certeza deve ter testado criar outros carros e visto qual que era o custo mais baixo e tal. A parada o Henry Ford era o topo do topo do topo da cadeia. Nós somos cidadãos médios, né? Cidadãos médios. Então, para você executar um processo fabril e não para você criar um processo fabril, não tinha erro, você entendeu? Você ia receber um to-do, você ia estudar esse to-do, esse checklist, né? Decorar esse checklist e reproduzir esse checklist. Vai ficar lá apertando parafuso, vai ficar lá, puta, eu tenho que pintar a porta e eu tenho que dar 10 passadas, porque se eu der 10 pinceladas, porque se eu der a 11ª vai acumular tinta ali e tal. Tudo isso é estudado e um guidebook é passado para você, né? Um guia de instruções é passado para você. Num processo fabril, isso faz sentido. Acontece que o mundo tende a se automatizar, né? O trabalho repetitivo, o trabalho... esse tipo de trabalho que pode ser feito por um robô, todo trabalho que pode ser feito por um robô
em algum momento da história vai ser feito por um robô. Então, o profissional médio dos anos 40, 50, 60, ele era formado para executar um processo. O profissional médio dos anos 2000, 2010, 2020, ele é formado, ele deveria ser formado, né? O mercado exige que ele seja formado para pensar o processo, para bolar o processo e programar máquinas que façam esse processo. Seja você trabalhar no financeiro de uma empresa, lançando nota lá no SAP, para o SAP fazer todo o processo, seja você estar no caixa lá bipando o código de barra para o sistema poder fazer o processo de catalogação, de controle de estoque, esse tipo de coisa, ou seja, você sendo programador, programando, que é o nosso caso aqui, que é o que você, programador iniciante, aspirante a programador, vai fazer daqui a pouco. É você ser pensado para desenhar o processo. E quando você está desenhando o processo, não tem como saber o que é certo. Como que a única forma de você saber o que é certo é você descobrindo o que é o errado. Você entendeu? E aí você testa um pouquinho, fala, opa, esse caminho não dá, vamos desviar. E aprende. Opa, esse caminho não dá, e aprende. E aí, por isso que o Renzo falou, você encurtando o ciclo de feedback, né? Que aí a gente vai começar a entrar em termos ágeis, né? Mas você encurtando o ciclo de resposta, errando rápido, validando a sua hipótese rápido, você vai aprender mais rápido e aprendendo com o seu erro, você vai errar diferente lá na frente. Só que o fato de você já não cometer um erro conhecido já faz com que você gere valor na cadeia e extraia valor dessa cadeia, né? É o conceito, basicamente, de a vida tá sempre em beta agora, né? Você não tem mais um produto final, você sempre tá em beta. Eu acho que é basicamente isso, né? E até isso acaba trazendo um link para nossa terceira pergunta, que é: como que eu erro do jeito certo? Eu acho que é isso, né? A resposta do Everton ali, quando ele coloca o errar cedo para aprender rápido, é esse o caminho de errar do jeito certo, né? Menor iteração possível, com segurança, principalmente quando você está falando de negócio, né? Vou testar alguma campanha de um produto que eu não conheço e já vou injetar milhões aqui na parte de publicidade. Você vai fazer isso? Não, você vai testar pequenininho, rápido, para ver se realmente o sistema e o mercado responde como ele deveria, né? E se você for estudar sobre esse projeto, na verdade, existem aí várias releituras. Eu mencionei ali toyotismo. Você pode, se tiver curiosidade, estudar sobre PDCA, que é a base do toyotismo e do desenvolvimento ágil em geral, que já existe há muito tempo, na realidade, né? PDCA vem de Plan, Do, Check, Act, ou seja, plano, a primeira coisa, plan, do inglês de planejar. Você vai planejar essa pequena iteração possível. Você não vai planejar tudo. Você vai planejar essa pequena iteração. Do é o que a gente está falando, que é o principal de tudo. Você vai fazer, você vai executar o que você planejou. Check, o que você vai fazer? Você vai medir, né? vai trazer aí uma forma de mensurar esse resultado. E por fim, no final, você vai fazer o quê? Você vai agir. E esse agir é o quê? É agir no sentido de corrigir, né? De aprender com seus erros e voltar ao início de planejar agora digamos aí, o conserto desses erros ou a mudança de rumo no que você está fazendo, seja no seu software, e você vai repetindo esse ciclo infinitamente. Se você estudar tudo que você tem para estudar sobre processo hoje de criação de negócio, nesse mundo doido que tem aí, a gente vai dar algumas recomendações. Se você estudar qualquer livro sobre desenvolvimento ágil, no fim do dia, o que ele vai cair é o PDCA. Vai lá estudar Scrum, vai lá estudar método XP, vai estudar qualquer método que seja, o que ele busca é o quê? Encurtar esse ciclo de feedback e rodar o mais rápido possível. Então isso que é o fail fast e fail safe, né? Ou seja, fale rápido, fale com segurança e vai evoluindo, né? No que a gente chama de um processo de melhora contínua. Tá? Então são os vários termos que a gente tem
para denotar esse processo aí? Tem alguma coisa aí para acrescentar, amor? Sim, o Everton falou o ponto-chave, né? Que é, eu acho importante ter metas com datas e métricas para corrigir o rumo. Isso se aplica à carreira também. Do contrário, o erro vai virar uma constante e não vai trazer benefícios. É a melhoria contínua. É exatamente isso. Se você pegar o PDCA, é o Plan, Do, Check e Act. É isso, né? Plan, Do, Check e Act. Isso. Ou seja, o check é a parada, você entendeu? Por quê? Porque você vai executar para aprender com o processo. E como que você aprende com o processo? Extraindo métricas. Então, o que você vai fazer? Você vai lançar um software, o cara vai, cadastro, tal, lá, coloca um monte de coisa, começa a desenvolver o software pelo cadastro, faz a gestão de usuário, permissão, autorização, tal. Aí o cara faz 500 funcionalidades diferentes e coloca o software no ar. Todos os usuários vão utilizar somente, isso é Pareto, né? 80% das funcionalidades, 20% das funcionalidades vão ser utilizadas 80% do tempo, né? Ou por 80% dos usuários. E aí o que vai acontecer? Se o desenvolvedor não tiver noção das métricas, não tiver noção de qual funcionalidade está sendo mais usada, medir isso é a coisa mais idiota do mundo hoje em dia. Se você não tiver a noção disso, o que o cara vai fazer? O cara vai começar a desenvolver a coisa da cabeça dele. E a questão é, o desenvolvedor, via de regra, ele não é o usuário. O desenvolvedor não usa o próprio sistema. E isso é uma merda, se você parar para pensar. Por quê? Porque quem é a melhor pessoa para falar o que ele quer, né? Quem é a melhor pessoa para falar quais os problemas que aquele software tem que resolver? É o usuário do software. Então, o desenvolvedor ele precisa ter esse viés, essa orientação, esse guide de sempre ir baseado em métrica. Porque quando você faz isso, você começa a entender. Então, sei lá, por exemplo, o cara pega um negócio que eu fico puto da cara. Quando você entra num site, aí você entra num e-commerce, aí você vai fazer um cadastro. Vou no mais idiota, né? Você tem 2 pontos. Você vai fazer um cadastro. Aí o cara pega qual o seu estado. 80% da internet mora em São Paulo. São Paulo tem que vir em primeiro lugar, pô. Sei lá, não sei se é 80, né? Mas tipo, 50% mora em São Paulo. Aí depois mais 30% mora no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem que vir em segundo lugar. 10% mora no Paraná, sei lá. Paraná tem que vir em terceiro lugar. Aí o cara pega e coloca em ordem alfabética a lista dos estados. Qual que é o primeiro estado que vem em ordem alfabética, Renzo? Se eu não me engano? Ninguém mora no Acre, porra. Você entendeu? Então, é isso que acontece. Esse é um exemplo simples do que um desenvolvimento não orientado a métricas vai fazer. E a gente está caindo aqui em user experience, esse tipo de coisa. Por quê? Porque no fim das contas, é isso que é importante, né? O usuário. Outra coisa besta. O cara vai colocar vai pedir o seu endereço. O cara coloca o CEP como último campo. Sendo que, hoje em dia, em qualquer lugar tem uma API dos Correios para você consumir de graça. Tem o ceps.io do Yuri, que você consome de graça. Que você digita o seu CEP e aí a API informa todo o seu endereço e você precisa digitar muito menos. O que você está fazendo? Você está facilitando a vida do usuário, você está resolvendo o problema do usuário. Então, assim, em resumo, a métrica que é o importante, né? Então é o plan, o do, o check e o act, você entendeu? Você vai fazer o check dessa métrica. O que você acha, Renzo? Você concorda? Eu acho que é isso. Acho que nem dá para colocar um como mais importante, não. Acho que o processo é o mais importante. Não deixar de fazer qualquer uma das etapas é o mais importante. E eu acho que o que a gente tinha de mais importante, acho que o principal é o medo, né? Porque, veja, dentro dessas etapas, se o medo te paralisar, você vai ficar só na fase do P.
Você vai ficar só planejando, Isso. planejando, e nunca sai. Nunca sai. Acho que esse é o principal quando a gente traz a sistemática do erro, quando a gente coloca o processo como um todo, todas as etapas são importantes. Então a gente não está dizendo para não planejar, mas não planejar tudo, já vislumbrando, não, daqui a 20 anos está aqui já um plano de ação para 20 anos com todas as ações específicas. Não, você pode ter o norte, você pode ter o objetivo de onde você quer chegar, a sua visão de onde você quer chegar daqui a 20 anos. Mas, na execução do dia a dia, qual é a menor iteração possível e como é que eu meço se eu estou indo para o caminho que eu queria. Tá certo? Eu acho que é isso mesmo, meu querido Morro. Tem muito mais que isso aí. O Gilson perguntou: quando o erro é crítico? E aí, Renzo, o que você acha? Como que a gente faz para não errar, para não cometer erros críticos? Essa é uma boa pergunta, porque a gente está endeusando o erro aqui, né, de certa forma. Sim, rapaz. Aparentemente, né? É porque eu vejo isso, mesmo nos exemplos em que, normalmente, a gente costuma, quando falar de erro e comparar com processo ágil, muitas vezes a gente pensa em alguns casos em que, olha, não dá para não pensar em tudo antes. Por exemplo, o que se fala sempre, a minha área, que eu estudei numa faculdade que está muito conectada à aeronáutica, uma viagem, nem precisa ser uma viagem para outro planeta, que às vezes o pessoal faz. Uma viagem para outro planeta não vai dar para você errar no processo, né? Não tem como você errar no processo em si, no lançamento. Mas mesmo quando você tem justamente, e aí eu estou colocando crítico nesse caso, crítico mesmo, né? Onde erro vai impactar em morte. Vidas. Né? Em vidas. Um avião, um processo de avião. Você vê que tem todo um processo de homologação. Mas mesmo nesse caso, o que o pessoal tenta fazer? Tenta ver formas de emular essa realidade, resistência de material, voos de teste. Então, se tenta emular essas condições onde o erro efetivamente vai ser crítico, justamente para tentar, antes de colocar o barco na água nesse caso, para você fazer todos os testes necessários. Tanto é que, veja aí, não sei quem tem curiosidade, pode não ser do meio de vocês, mas a Embraer vinha desenvolvendo um avião cargueiro, é o KC-130. Isso começou quando eu ainda estava na faculdade, em 2008. É um baita de um processo que demora, que vem em projeto. Depois de projeto, você tem lá a galera, amigos meus, que fazem o que se chama de ensaio em voo, que já vão subir no avião para devagarinho testar o que se chama de envelope. Vai lá, voa devagar, primeiro só vê se consegue decolar o avião. Depois voa em uma determinada viagem de cruzeiro. E depois você vai expandindo o protocolo e medindo nesse processo, tirando todas as métricas, vendo se na hora que desce com o avião não tem nenhuma fadiga em alguma parte do material, num processo meticuloso de PDCA, mesmo que a entrega desse produto, não pode ter erro. Porque se tiver, vai ser um erro crítico, né? E o ponto é o seguinte, tem tudo isso que você falou e tem mais um ponto que é, beleza, a criticidade do erro, né, ela vem com um negócio chamado trade-off. O que é o trade-off? Beleza, o erro é crítico. No caso de um avião, você não pode ficar testando ele no ar, porque senão as pessoas vão morrer caso aconteça alguma coisa. Como que se mitiga isso? Fazendo, justamente planejando muito mais, cobrindo todos os cenários para você poder, quando for agir com a menor margem de erro possível. Qual é a consequência disso? É o custo. Eu joguei aqui no Google agora, o A318 da Airbus, que eu imagino que seja o avião de entrada da Airbus, ele custa 77 milhões de dólares. Ou seja, beleza, o erro é crítico? É crítico você cometer esse erro um Airbus, um A318 não pode falhar, porque se ele falhar, isso implica em morte. Qual é o custo disso? É alto pra cacete. Por quê? Porque é a responsabilidade. O chefe da engenharia lá da Airbus, ele não vai deixar sair o avião lá com a mínima falha. E isso custa dinheiro, isso custa tempo, isso custa dinheiro. Então, assim,
o importante de tudo isso é você olhar e falar assim, qual é o custo do meu erro? Se eu errar nesse processo, né, se eu errar dessa forma, né, se eu cometer determinado erro, e o plan, a parte do plan é justamente para isso, para você planejar esse erro, né? Se eu planejar, se acontecer esse erro, qual que vai ser o custo? Se a gente trouxer para o cenário, que é o que a gente sempre bate aqui, que é você conseguir uma vaga, beleza, eu fui, a vaga pedia pleno e eu sou estagiário. A chance de eu errar, o que seria o erro aqui, né? Não conseguir a vaga, é muito grande nesse caso. Muito mais chance de eu não conseguir a vaga do que eu conseguir a vaga. Por quê? Porque eles estão pedindo pleno e eu sou um estagiário. Qual que é a consequência do erro? Nesse caso, a consequência é, putz, eu não passei na vaga. Tem mais 5 mil, 10 mil vagas para eu aplicar aí no mercado. Não posso me candidatar para essa mesma empresa nos próximos 6 meses. Esse é o impacto. Isso. Você entendeu? Mas quantas empresas tem ainda para eu me candidatar? Putz, tem mais uma... 5 mil eu exagerei, porque não vai conseguir se candidatar em todas, mas tipo, pelo menos 100 tem. Entendeu? E aí, quando você fala assim, porra, tem 100 vagas, né? A gente usa 50, vou jogar 100 só para arredondar a conta. Se tem 100 vagas para você aplicar e você errou uma, a chance de você... você pode errar 99 vezes. Ou seja, você pode errar 99 vezes, que ainda assim, se você acertar simplesmente 1% das vezes, você vai conseguir o seu objetivo, que é o quê? Estar empregado, conseguir uma vaga. Você entendeu? Então, eu tenho uma margem de 99% de erro. Ou seja, o custo de eu errar é muito, 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 muito baixo. Por quê? Porque você vai poder errar 99 vezes, entendeu? É muito difícil você errar... Você vai poder errar 99. É muito difícil você errar 100. Você entendeu? E esse 100 não é uma barreira, porque, puta, errei 100. Beleza, vai para 150, vai para 200, vai para 300. Por quê? Porque tem vaga para isso. Você concorda, Renzo? Com certeza, com certeza. E vale também aí, eu acho que o Everton trouxe aí também, ele falou, nos primeiros anos ele só confiou na graduação, não planejou ali a carreira dele, foi, né, acho que entrou naquela, o Everton chegou naquela, formei, acabaram os estudos, pronto. Sim. Né? Que eu acho que é o que a galera cai também, muita gente no início, pronto, agora consegui minha primeira vaga no mercado, já apliquei o que o Moacir e o Renzo falou, pronto, agora é só colocar no piloto automático. Não tem mais essa. Não tem mais essa. Aliás, eu acho que nunca teve essa. Talvez no passado, onde demorava para uma evolução acontecer no mercado, 30, 40 anos, alguém acomodado ia conseguir ficar em piloto automático por 30, 40 anos. Não, você pode entrar no piloto automático, porque o nosso mercado é um mercado tão abundante que ele permite você entrar no mercado no modo automático. A questão é... Mas vai te cobrar o preço, né? Qual é o risco? Exatamente. No curto prazo, o que vai acontecer é que você vai deixar dinheiro na mesa. Porque aumento, esse tipo de coisa, não vem, né? Ninguém te dá de presente o aumento. Você tem que conquistar, você tem que negociar esse aumento. Então, quando você está no piloto automático, você só vai receber o que te oferecerem. Vai ter que ficar se contentando com migalha, que é o quê? Que é aumento de chefe, dissídio de sindicato, você entendeu? Agora, então, a questão no curto prazo, você vai deixar dinheiro na mesa. No longo prazo, o que vai acontecer é que você vai ficar destreinado, você entendeu? É tipo você virar e falar assim, não, eu sou jogador de futebol, eu joguei pra caramba até os meus 18 anos, e a partir dos 18 eu vou só jogar uma vez por semana. E aí, com 25, você vai querer disputar uma Copa do Mundo, por exemplo, você entendeu? Ou então querer disputar um campeonato. Você vai estar completamente destreinado, você entendeu? E aí, o que significa destreinado na nossa área, né? Pode ser que você se acostume num paradigma que vai ficando cada vez mais obsoleto. Pode ser que você se acostume numa linguagem de programação que vai ficando cada vez mais obsoleta. Pode ser que você se acostume... Paradigma e linguagem de programação eu acho difícil porque é fundamento, né? É difícil esquecer. Mas o que acontece muito é forma de trabalho, modo de trabalho.
Se você pegar um cara que era cobolzão nos anos 90 e não saiu desse ambiente, o cara não vai saber o que é agilidade hoje em dia, ele não vai saber o que é sprint, ele não vai ter... pode ser até que empiricamente ele saiba, mas não vai conseguir trabalhar numa startup, assim, bonitão, sem ter nenhum tipo de choque de cultura, assim, entendeu? Esse eu acho que é o maior risco, né? Jussão comentou aqui, o medo de errar não está ligado a uma ignorância do conhecimento, do ambiente ou do processo. Jussão, o medo de errar tá arraizado, né? Tá arraigado no nosso subconsciente porque a gente foi treinado para não errar, né? E o mundo pede justamente que a gente erre bastante, erre rápido, né? Eu acredito que o problema não seja o erro, e sim o medo de errar, né? O Jussão completou. É isso, acho que o problema não é nem o medo de errar, o problema é você não calcular direito o trade-off de você errar ou não errar. Se eu fosse um engenheiro da Airbus, eu teria um puta medo de errar, você entendeu? Agora, se eu estivesse aplicando para vaga, ou se eu estivesse fazendo um software que não tem nenhum tipo de risco crítico, eu não teria medo de errar nenhum, porque, errou, beleza, qual que é o custo de eu errar? O sistema ficou 1 hora fora do ar. Qual que é o custo disso? Dinheiro. Custou... R$300 para ele ficar fora do ar. Beleza, o salário do programador é 10 mil, por exemplo, você entendeu? Vale a pena você fazer esse errinho e botar o cara para fazer coisa, para testar muito mais coisa, porque um erro compensa o outro, entendeu? E o Everton Castro finalizou aqui, concordo com o Moacir. Só no cara, na hora que consertar o erro vai compensar a falha, não um erro compensa o outro. senão a gente vai ficar errando direto. Não, desculpa, um acerto compensa o outro erro, né? Tipo, o processo de tentativa e erro, ele vai ser ele vai ser compensador. Por quê? Porque você, que nem fundo que investe em startup, os caras investem em 20 startups para acertar em uma. Você entendeu? Por quê? Às vezes vale mais a pena pro cara investir mais rápido do que ficar analisando plenamente. Por quê? Porque ele sabe que uma daquelas 20, de acordo com os parâmetros que ele tem lá, vai dar certo, né? E o Everton Castro finalizou aqui, concordo com o Moacir, no piloto automático vamos nos tornar profissionais medíocres. Até serve para o mercado, mas não é possível entregar muito. A parada é que a tecnologia e o Brasil nos permitem ser medíocres. Hoje. Você entendeu? O Akita falou muito bem sobre isso num dos vídeos que ele começou a soltar ali no começo da pandemia, que é o Warren Buffett fala muito sobre isso, né? Quando vem a crise, é quando você pega todo mundo que tá nadando sem cueca, né? Todo mundo tá nadando sem roupa de banho, todo mundo tá nadando pelado. Toda essa papagaiada de startup, a gente tem que investir no ambiente, a diversidade, não sei o quê, e a sexta-feira do colaborador, você vai trabalhar só 30 horas por semana. Tudo isso é lindo, videogame, tudo isso é lindo quando tem dinheiro para gastar, entendeu? Eu quero ver agora, no meio da pandemia, nessa crise que o dólar tá disparado, eu quero ver nessa crise se vai ter tempo, né? Se vai ter dinheiro suficiente para você deixar o desenvolvedor jogando ping-pong, andando na piscina de bolinha, esse tipo de coisa, né? Mas, enfim, não é o tema do podcast. E para finalizar aqui, né? Só mais uma pergunta, a última pergunta, o Josemar Brito perguntou, Renzo, e quando eu não consigo identificar o erro? Olha, eu em geral, eu não enxergo isso, Josemar, porque justamente se você pegar do plano do Check Act, na fase de planejamento, você vai definir qual é a métrica, quais são os indicadores que vão guiar o seu caminho. Porque quando você fala em identificar o erro, eu falo o seguinte, então você fez algo que você não tinha um objetivo, que você não traçou um objetivo. Isso. O que eu quero fazer? É o único caso que eu consigo enxergar que você não identifica o erro. Por quê? Porque o erro nem existe. Não é que você não identifica, é que ele não existe. Então eu acho que não é uma questão de não identificar o erro. Quando acontece isso que você está falando, e é o que eu digo direto, e várias perguntas na caixinha do Instagram vêm. Qual é melhor, Django ou Flask? É esse tipo de pergunta que não tem erro. Não tem erro nessa pergunta. Por quê? Porque ele não diz qual é o objetivo. Então, sempre você tem que me dar o objetivo. Né? Então, por exemplo, quando eu e o Moacir, a gente bate no ensino da faculdade,
a gente sempre fala, qual é o objetivo de você ir para a faculdade? Se for entrar no mercado, não é o caminho mais eficaz. E a gente bate com o objetivo. Agora, é o que a gente sempre fala, se o seu objetivo é dar aula no ensino superior, a faculdade é o melhor caminho. Na realidade, não é nem porque ela é o melhor, ela é o único. Porque no Brasil você precisa de uma graduação e potencialmente até de uma pós-graduação para dar aula no ensino superior. Então, eu pelo menos, eu não enxergo isso. E eu acho que quando você pensa, peraí, onde eu estou errando, eu não... Tem que ter a métrica, né? Pode ser que, de repente, você não identifique a causa desse erro, mas que você tá e vai conseguir identificar o erro sempre se você tem uma medida de sucesso, né? Em negócio, normalmente, faturamento e lucro. Na hora que você está fazendo alguma besteira, esses 2 indicadores são os principais para falar, opa, peraí, deixa eu analisar onde é que está errado. A minha estratégia de marketing não tá indo bem, eu estou gastando em lugares que eu não deveria estar gastando, a gente está com um custo muito, muito elevado, então sempre tem essa métrica. Com a métrica eu não vejo como, não sei se você consegue pensar em algo aí, Mo, de não identificar o erro. Não, é isso, se você não identificou o erro é porque você não fez a parte do plano bem feita, entendeu? Você tem que, é o que você sempre fala, não há vento a favor para quem não sabe para onde quer ir. Entendeu? E o Renzo deu exemplo de negócio, né? Se a gente vier, por exemplo, de software, qual que é a métrica mais importante? Quanto que esse software está gerando de dinheiro para a empresa? Segunda métrica mais importante, que está atrelada uma com a outra, quanto que esse software está sendo usado? Sim. Terceira métrica, quanto que o cara tem que ir para o Excel para ficar fazendo workaround do software? Porque o software não resolve aquele determinado problema. Mede. E aproveitando e entrando na sessão de recomendações, né? Se você quer aprender a medir, você vai num livro chamado How to Measure Anything, ou em português eu imagino que seja Como Medir Qualquer Coisa, né? Que aí é justamente, você vai aprender a fazer muito melhor esse papel, né? No livro ele ensina o que medir, como medir, por que medir. Eu acho que esse é um bom começo para quem está nessa dúvida de, putz, eu não consegui identificar o erro, né? E sobre o tema de uma forma geral, o que você tem de indicação aí, Renzo? Bom, eu falei ali sobre, na verdade, eu estava aqui conversando até com o Mo, eu falei, eu queria indicar alguma leitura sobre método ágil, mas a verdade é que eu aprendi isso na prática, inclusive, já na primeira empresa que eu entrei. O desenrolo, né? Eu nunca peguei uma leitura específica sobre o assunto, tá? Mas livros, se você pegar qualquer leitura sobre metodologia ágil, você vai encontrar isso que a gente falou sobre o PDCA, sobre diminuir o ciclo de feedback, tá? E conseguir medir o processo e aprender e se adequar rapidamente ao processo. Eu acho que em termos de metodologia ágil, Moa, tem algum aí também? O Lean Startup, ele é um livro de desenvolvimento de negócio ágil, né? Então só que ele fala basicamente sobre software, você entendeu? Ele traz algumas métricas de negócio, que eu acho que qualquer desenvolvedor tem que ter hoje em dia, senão você vira simplesmente um apertador de botão. Você precisa ter noção do quanto que o software gera de dinheiro, do quanto que o software gera de custo, do quanto que o software está tendo de NPS. Você tem que ter essa noção para saber para onde mirar, para onde ir, né? E eu acho que o Lean Startup é uma boa leitura. Eu li uma vez um livro que é Scrum, faça o dobro do trabalho com a metade do tempo, alguma coisa assim e tal. Eu já tive minha fase de Scrum. Hoje em dia eu acho o Scrum meio merda, porque eu acho ele muito burocrático. Sprint 2 semanas, dele, tal, sei o quê, e eu sou muito mais da escola de você ter várias ferramentas ao seu dispor e você vai lá na prateleira e pega. Puta, eu acho que daily faz sentido pro nosso negócio. Eu acho que sprint faz sentido para esse modelo de desenvolvimento de software. Enfim, né? Tem um amigo nosso, por exemplo, que ele não faz teste automático e ele defende com unhas e dentes o fato dele não fazer teste automático, porque ele já fez a conta e na conta dele, o tempo gasto para desenvolver teste automático não compensa, porque não compensa o ganho que o teste automático traz para ele. No cenário dele, faz sentido. Por quê? Porque ele testou
mediu e chegou a essa conclusão. Ele validou a hipótese. Eu nunca enfrentei um cenário em que teste automático não fizesse sentido. Possivelmente estamos enfrentando um agora. Mas eu só fui abrir o olho para isso, por quê? Porque se você vier no dogma de tipo, não, tem que fazer teste automático. Não necessariamente. A história diz pra gente, né, que em 80% dos casos o teste automático vai ser útil, vai ser benéfico, né? O custo-benefício vai ser positivo. Mas tem os 20%, né? Então, assim, voltando ao lance das recomendações, Lean Startup, e você, Renzo, tem mais um item aqui, que foi você que colocou. Eu não conheço esse item, inclusive. Sim, ele na realidade é o que eu falo de... Eu não li o Lean Startup, porque quando eu fui buscar as referências, eu peguei o que deu origem ao Lean Startup, então fui beber na fonte, que é o 4 Steps to Epiphany. Talvez seja o nome que não tenha feito ele fazer tanto sucesso como o Lean Startups, tá? Vou até escrever aqui, porque ele tá em inglês, para quem tiver... Eu nem sei se tem ele em português, para falar a verdade, tá? Mas está aqui o nome do livro, esse eu li, e também é a mesma linha do Lean Startup, tá? Justamente contando história de empresas de software, que quando você conhece o método ágil, você vê que é o quê? É o PDCA aplicado a negócio. O método ágil é o PDCA aplicado no processo de produção de software. Então, é sempre uma releitura do toyotismo nessas diversas áreas. E o PDCA é o fundamento, ele é fundamentado no método científico, entendeu? Então, é isso, pessoal. O Daniel Bastos comentou aqui, o Mo é da escola do desenrolo. Sempre, sempre. O meu negócio é gerar valor. Vem com Scrum, Kanban, não sei o que. Toda vez que eu olho para esse tipo de coisa, eu falo, como que isso vai me gerar valor? Você entendeu? E, cara, eu sou da escola do desenrolo e também sou da escola do simples é melhor que o complexo, né? Então, quanto mais simples, melhor, e quanto mais cerimônia, mais chato fica. Pessoal, é isso. Muito obrigado à presença de todos que estiveram aqui no chat com a gente, o Everton, Jussão, Daniel Bastos, André Emídio, Wellington Subtil, o Enos Tetel, todo mundo que está aqui, Getúlio, Vinícius Gonçalves, muito obrigado à presença de vocês. Quem estiver nos acompanhando aí pela gravação, muito obrigado. Não deixa de compartilhar esse conteúdo com os seus amigos. Pega aquele seu amigo que está querendo uma vaga, que está com aquele puta senso de eu preciso fazer perfeito, tal, não sei o quê. Manda esse episódio para ele, que com certeza esse episódio vai ser muito útil para ele, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Falou, pessoal. Até a próxima. Até semana que vem.